Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, como eu postei aí no último vídeo aí, eu tava com uma gripe braba, então não tava dando pra conversar e gravar vídeo. Então eu fiz aquele pequeno videozinho lá, aquela montagem, só pra vocês verem que o canal ainda tá de pé aí, a gente vai tentar continuar firme e forte. Bom, hoje eu gostaria, eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de conversão ao cristianismo. O detalhe interessante da minha conversão é que ela não começa justamente dentro do cristianismo e muito menos com Jesus. A minha conversão, por assim dizer, ela começa um pouco antes. Eu considero que eu me converti em 2004, então por volta de 2001, eu tive um primeiro contato com um cara chamado Siddhartha Gautama. Eu gostava muito de ler, Como eu cresci numa igreja evangélica até os 14 anos, dos 14 anos para frente eu decidi que eu queria descobrir o meu caminho. E uma coisa que me deixava intrigado, deixava minha mente inquieta, era a questão de tipo assim, da onde vem a iluminação dos pastores, da onde vem a unção dos pastores. Eu vou falar pastores porque eu tinha mais contato com pastores do que com padres, Padre na minha vida foi aparecer bem mais para frente. Então, eu tinha curiosidade de saber de onde vinha aquela unção. Tinha que vir de algum lugar. As pessoas falavam, é Deus, Deus, tudo é Deus. Mas isso não me convencia, não aquietava o meu coração e muito menos a minha mente. Minha mente que sempre foi muito aguçada e curiosa. Então eu deixei a religião em si, a igreja evangélica, e comecei a estudar, pesquisar, ler, na minha adolescência, na minha juventude ali, não tinha essa questão, não tinha internet. Então o que tinha eram livros e a gente tinha que ir à luta, tinha que ralar para achar alguma coisa que fizesse sentido na vida da gente. Ou a gente fazia isso, ou eu fazia isso, ia à luta e ia atrás de buscar a minha própria forma de enxergar e entender a questão Deus, ou eu engolia o que eu já tinha ouvido e sossegava. Mas eu não sosseguei. Eu fui atrás de ler, fui atrás de pesquisar, e não só o Deus cristão, dei uma passada, lógico que está inserido ali o Deus cristão com o Deus judeu, também dei uma passada ali pelo judaísmo ali, dei uma fuçada no islamismo, mas aonde eu parei assim, que me prendeu, foi justamente quando eu conheci esse cara aí, o Siddhartha Gautama. Eu comecei a ler sobre ele e o interessante é que ele era um príncipe do Nepal e ele era muito blindado pelos seus pais lá, vivia num palácio lá, e como todo rico da época, vivia lá num palácio fechado, não tinha noção de como era a realidade fora desse palácio. E um dia ele também inquieto, dentro do seu coração, na sua mente, também estava inquieto e decidiu dar uma escapulida lá e andar pela cidade. E andando pela cidade ele se deparou com 3 ou 4 realidades que o fizeram pensar e aguçaram a sua mente. A primeira delas foi quando ele viu uma idosa. Então ele teve o seu primeiro contato com tipo assim, qual seria o futuro dele. Ele ficaria idoso,
né, ele não seria mais aquele jovem, né, impetuoso, né, cheio de saúde. Ele ficaria velho, ele dependeria das pessoas, né, ou seja, né, ele teria uma caminhada até o finito, até o fim. E esse fim não era muito legal, pelo que ele estava enxergando aquela senhora andando apoiada em muleta, né? Então ele deparou com essa realidade. A segunda realidade que ele se deparou foi com a pobreza. Foi a primeira vez que ele se deparou com a pobreza, né, de frente. Ele viu pessoas pobres, ele viu pessoas passando necessidades, ele viu pessoas que dependiam umas das outras, dependiam da caridade para sobreviver. E a outra realidade, eu cito três porque eu acho que é as três mais importantes, eu acredito que é as três mais importantes que deu esse despertar nele. A terceira foi um velório, né, um funeral, onde ele se deparou com a morte propriamente dita, né? Ele viu que aquela vida dele, ela verdadeiramente tinha um fim, né? Além dele ficar, né, se ele tivesse sorte, lógico, saúde, chegasse à velhice, o único fim que ele tinha a esperar era a morte. E ele não se contentou em acreditar que a morte era o fim. Não podia ser. Assim como a pobreza não pode ser um caminho sem saída, uma rua sem saída, né? E assim como a velhice, ela não precisa ser sofrida, ela não precisa ser, né, da forma que ele enxergou, com tanto sofrimento. E o que ele fez então? Ele se retirou, ele abandonou lá o palácio, ele abandonou os pais dele, ele abandonou até a esposa, que ele já era casado com 16 anos, né? E foi lá para debaixo de uma árvore lá, começou a viver no meio do deserto, né? Um cerrado, uma floresta. E ali ele teve meditando sobre a vida, né, buscando verdadeiramente, né, na sua mente, né, um contato com o algo além. Ele começou a buscar esse algo além daquela realidade. Ele, enfim, chegou à chamada iluminação. Para quem não sabe de quem eu estou falando, Siddhartha Gautama, ele foi o Buda, né? O primeiro lá. Depois vem lá, no decorrer do tempo vão aparecendo outros que vão ganhando esse título de Buda. Buda significa o iluminado. E então ele alcança essa iluminação numa de suas meditações. Ele chega ao ponto ele chama de explosão da mente, onde a mente dele explode e ele começa a entender que a vida ela tem sentido e a vida ela tem que ser, e ela é bem mais do que aquela realidade que ele está enxergando. O sofrimento não é o fim, a pobreza não é um caminho, né, uma rua sem saída, um caminho sem saída, né, e a velhice não precisa ser, né, sofrida, né. A velhice ela tem que ser interpretada, né, como um dom, porque quem chega à velhice chega com muita sabedoria, com muita experiência de vida, e muito menos a morte é o fim. Só que aí a maneira dele enxergar é que ele não acreditava num Deus, ele não chegou à iluminação de enxergar que existia um Deus, mas ele chegou à iluminação de enxergar que a nossa energia vital ela vai para algum lugar, e esse algum lugar é o universo, né? Ela se espalha pelo universo quando ela se livra, né, da matéria do nosso corpo. Então essa energia, depois que a nossa matéria, né, dá o prazo de validade dela, essa energia se expande pelo universo, né, e gera uma onda de coisas boas, de energia boa, de sabedoria que se espalha pelo universo. Só que
Chegou um determinado ponto aí, isso foram anos, né, lendo muito, não frequentando tanto as reuniões, porque aqui em Limeira não tem um templo budista, não, né? São chamadas de reuniões, são feitas nas casas, né, agendados os dias lá e são feitas reuniões onde se estuda, né, os ensinamentos e fazem as meditações lá, as reflexões. E que nem eu falei, foram quase aí 2 anos, se não até mais, né, de muita pesquisa. E para mim era difícil, né? Sempre era difícil conseguir acesso à informação, né? E aonde eu conseguia a informação era através dos livros. E não era fácil também comprar livros, né? Eu comprei muitos livros aí nos sebos da vida, né? Onde as pessoas deixam os livros lá, vendem os livros. E muitas vezes eu tinha que vender um livro para comprar outro. Por isso que eu não tenho uma coleção de livros. Se vocês pedirem alguma indicação, eu posso até dar. Ter os livros eu não vou ter, né? Porque muitas vezes eu precisei vender os livros para comprar outros livros. Guardei alguns, né, que eu considerei, né, bússolas de orientação. Os outros eu infelizmente precisei vender para comprar outros e adquirir mais conhecimento. Mas chegou um determinado momento que o budismo ele não preencheu. Ele não preencheu porque na minha mente, talvez por tudo que eu tenha vivido, né, com relação a ser evangélico, a frequentar uma igreja evangélica, né, ainda tinha o ponto de interrogação que era a questão Deus. Aonde Deus se encaixava em tudo isso? Né? Porque quando muita gente acredita em alguma coisa, é sinal que essa alguma coisa faz algum sentido, ou pelo menos já fez. Então eu também tinha essa angústia em saber aonde que encaixava Deus em tudo isso. E quase que parecido com Siddhartha, o meu estalo ele se deu quando eu lendo um dos livros, né, estava falando sobre justamente a forma como Siddhartha morreu. E eu fiquei intrigado que, tipo assim, ele ensinava que a energia vai continuar fluindo pelo universo, né? Mas quem que vai absorver essa energia? Quem que vai canalizar essa energia? E foi aí que deu o estalo, porque a minha energia, eu acredito que ela vai se unir, vamos dizer assim. E é aí que eu comecei a entender que eu acredito, hoje eu não acho, eu acredito que a minha energia ela vai se unir a Deus. E é Deus que vai canalizar essa energia, é Deus que vai usar essa minha energia para coisas boas. E isso não depois da morte, mas em vida. A minha energia, essa energia positiva, esse tudo de bom que eu posso ser, é canalizado através de Deus. Deus pega essa minha energia que está dentro de mim, né, absorve e devolve para que eu possa fazer boas ações. E eu fui começar a entender isso em Jesus Cristo. E é aí que eu comecei a entender Jesus Cristo. Porque Jesus ele fez todos os ensinamentos dele, pregou, jejuou, ensinou como é que a gente deveria ser, as condutas que a gente deveria ter, né? Fez o bem sem olhar a quem, né? E acho que o maior dom de Jesus foi saber perdoar, ser misericordioso, saber perdoar. Perdoou todos, sem exceção. E quando ele morre, quando Jesus morre, ele não permanece morto. Depois de 3 dias, aquela energia, né, que teoricamente saiu do corpo de Jesus, e hoje eu chamo de Espírito Santo, aquele Espírito que saiu de dentro de Jesus, fez o que tinha que fazer e depois voltou para o corpo dele e ele ressuscitou. Não tem na história relato parecido com esse. E o mais interessante de tudo, é um relato que
dura já há mais de 2000 anos. Né? Ninguém até hoje conseguiu desmentir o fato de que Jesus continua vivo. Foram poucas pessoas, sim, que viram ele vivo. E a maioria dessas pessoas, né, eram do círculo de amizade dele. Né? Eram seus discípulos, eram sua família. Né? Mas o interessante e o que me deu, né, razão de verdade na minha consciência, que aquietou a minha consciência com relação a Deus, é que Jesus vive. E eu não preciso vê-lo para saber que ele vive. Porque hoje eu acredito que ele consegue estar vivo dentro de mim. Aquela energia que Siddhartha acreditava que se dissipava pelo universo, eu acredito que a energia que Jesus espalhou, ela canalizou em cada um de nós que nos chamamos de cristãos. A energia de Jesus, ela move a minha vida, ela move o meu conhecimento, ele move, né, a minha busca pelo conhecimento. É Jesus que move as minhas ações hoje, pelo menos a maioria delas. Lógico que ainda sou um ser humano passível de erros e erro muito, erro demais, né? Preciso me policiar em muitas coisas. Mas eu acredito que Jesus, ele continua vivo, né? Além de vivo nos céus, como é a nossa doutrina, né, nos ensina, ele continua vivo principalmente dentro de mim e dentro de todo aquele cristão que faz, pelo menos tenta fazer um pouco daquilo que Jesus nos ensinou. Usa um pouco dessa energia que Jesus, né, se dispôs a gastar na terra, né, se dispôs a espalhar pela terra, para nos ensinar, para que a gente pudesse estar aqui hoje, depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, tá ainda falando de Jesus e ensinando sobre Jesus e principalmente vivendo Jesus, sendo Jesus na vida das outras pessoas. Então, a minha conversão ao cristianismo, ela passa e muito por Siddhartha, por Buda, pelo budismo. Então é essa relação, e é por isso que hoje eu não consigo enxergar as outras religiões como algo de ruim. Não existe religião ruim, né? Desde que ela canalize energia, né, para as coisas boas, para fazer o bem, né, para mudar o sentido de vida das pessoas. Então, o que eu quero e queria compartilhar com vocês é que não importa a religião que você viva, né, não importa a religião que você siga, e também não importa se você não tem religião, saiba que tem algo dentro de você. Você pode chamar de energia, você pode chamar do que você quiser, eu chamo de Espírito Santo. E é esse Espírito que hoje move a minha vida. Por quê? O Espírito Santo move a minha vida porque eu abandonei o meu eu. Principalmente, a maior parte do meu eu fiz questão de abandonar. Eu procuro no meu dia a dia enxergar, primeiro fazer aquilo que agrada a Deus, para depois pensar naquilo que me agrada. Eu tento, né? A gente vai estar sempre tentando, até que a gente alcance, né, a nossa iluminação que se dará na nossa Páscoa, na nossa passagem, para quando a gente estiver junto de Deus, aí sim a gente esclarecer verdadeiramente todas as nossas dúvidas e entender o porquê da nossa existência, o porquê da gente passar tudo aquilo que a gente passou na vida, seja lá o que você tenha passado, né? Ninguém viveu só de alegrias e ninguém também viveu só de sofrimentos, né? Tem gente que vive mais sofrimentos do que alegria, mas saiba que o seu sofrimento, ele tem um sentido, ele tem um porquê, né? E talvez esse porquê passe por você mesmo. São coisas que você cria, são coisas que você planta, né? E que você talvez está na hora de arrancar, está na hora de passar uma foice aí, arrancar fora, arrancar pela raiz,
né? E começar a plantar coisas boas. Porque se você começar a plantar coisas boas hoje, nunca é tarde para plantar coisas boas, né? Se você começar a plantar coisas boas hoje, saiba que seu futuro será melhor. Seu futuro, você colherá coisas boas. O próprio Jesus disse que a gente colhe o que a gente planta. Então, essa é a mensagem que eu queria partilhar com vocês, né? Na verdade, foi mesmo uma partilha para que vocês entendessem um pouco da minha conversão. A minha conversão, ela se dá, né, graças ao budismo. Eu tenho muito a agradecer a Siddhartha Gautama, né, por essa iluminação, pode-se assim dizer. Eu fui iluminado de que Jesus Cristo, ele é o caminho, porque Jesus é caminho, verdade e vida. Vida eterna, é essa que eu busco. Eu busco a vida eterna. Eu não quero a minha energia dissipada para qualquer lugar. Eu quero a minha energia destinada a Deus. Eu quero a minha energia alcançando Deus, alcançando a origem, alcançando de onde eu vim, para que eu possa saber o porquê eu vim e porquê eu passei tudo o que eu tive que passar. Então, agradeço a paciência de vocês. O vídeo foi um pouquinho longo aí. Peço que vocês continuem me apoiando aí, dando o seu joinha. Se inscreva no canal, né? Isso ajuda bastante para que a mensagem, como eu sempre digo, chegue a mais pessoas e mais pessoas possam chegar a Deus. Possam começar a ser pessoas diferentes e pessoas boas. Esse mundo está cheio de coisas ruins porque a gente anda plantando muita coisa ruim. Está na hora da gente começar a espalhar um pouco de coisa boa para lá no futuro a gente colher. Então, se vocês gostaram, se inscrevam, compartilhem. Forte abraço e até o próximo vídeo.